tá certo? Então, eu sou o Valdeir Vidric, para aqueles que não me conhecem, eu sou o atual membro do Conselho do Governo da República da Eslovênia, representante do Brasil para os eslovenos no mundo. E coube a mim a honra, realmente uma honra, de mediar essa webinar. O povo esloveno, por mais de 1000 anos, perseverou em sua identidade, existindo como uma etnia própria, mantendo sua língua, folclore, música, gastronomia, enfim, toda a sua cultura, mesmo fazendo parte da geografia de outros países por séculos. Foram romanos, otomanos, italianos, austríacos e, por fim, por mais de 70 anos, parte da Iugoslávia. Mas, no dia 25 de junho de 1991, tornou-se independente, em um território que, em grande parte, é o mesmo de sua gênese como povo. Se estamos reunidos aqui, hoje, comemorando os 30 anos de independência da Eslovênia, muito se deve à contribuição de eslovenos que estavam espalhados pelo mundo, o que certamente inclui o Brasil, onde a comunidade eslovena está presente há mais de 120 anos. Além disso, o apoio do Brasil também foi fundamental para a consolidação da República da Eslovênia. É sobre esses fatos, essa história toda, que trataremos neste encontro. E, desde já, agradecemos a presença de nossos convidados especiais, que nos brindarão com sua fala essa noite. Excelentíssima embaixadora Débora Barenboim-Chaley, excelentíssimo professor doutor Francisco Rezec, doutor Stefan Bogdan Barenboim-Chaley, engenheiro e professor Martin Černugin, excelentíssimo embaixador da Eslovênia no Brasil, e demais autoridades presentes que ainda não consegui detectar aqui e farei todo o esforço para fazê-lo durante nossos trabalhos. Antes de continuarmos, vamos agora assistir um vídeo produzido na noite de ontem, véspera da data oficial de independência da Eslovênia, em que as cores da bandeira eslovena iluminaram alguns dos monumentos mais icônicos do Brasil e, eu diria, do mundo, né? O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, a sede da Fiesp em São Paulo, o Museu Nacional, a Biblioteca Nacional em Brasília, o Estádio Mineirão em Belo Horizonte e a Assembleia Legislativa. Eles já estão correndo o mundo, a gente está percebendo aí pelas mídias sociais. Por favor, o vídeo.
Ok, realmente emocionante. Eu confesso que na vida de professor de marketing eu não tinha, pode ser descuido meu, percebido uma publicidade tão grande, tão abrangente, internacional, como foi essa, linda, arrepiante. E aí, parabenizamos também, agradecemos à Embaixada da Eslovênia no Brasil, aos cônsules da Eslovênia, à Slobras e a todas as instituições parceiras envolvidas no projeto para tornar esse momento possível. Também aproveitamos para convidar a todos que tiverem oportunidade para visitar a mostra de design contemporâneo esloveno Futuro de Viver, no recém-inaugurado Museu de Arte de Brasília. E agora eu convido nosso embaixador, o senhor Gosta Radrenchel, para fazer uso da palavra nesta noite, que é tão grata e tão especial para nós. Por favor, embaixador. Najlepša hvala. Muito obrigado, caro Dr. Valdeir Dietrich. Excelentíssimo ministro, Dr. Francisco Rezek, excelentíssima embaixadora, senjora Debora Baran-Mojšalej, cenjeni častni predsednik Slovensko-brazilske gospodarske zbornice, dr. Štefan Bogdan Baran-Mojšalej, spoštovani predsednik Zveze Slovencev v Brazílii, gospod Martin Črnugelj. Quero agradecer vocês por me incluir. Sinto-me pouco humilde em grupo tão impressionante de palestrantes. Não posso corresponder à sua experiência e duvido que possa corresponder à sua sabedoria. Mas acho que eu tenho pouco mais chance quando falamos sobre o orgulho da Eslovênia. Orgulho de ser Eslovênia. Isso é grande título, pois reflete o sentimento que todos nós ligados à Eslovênia, de uma maneira ou outra, sentimos nestes dias, ao celebrarmos esse grande aniversário. Também acho que capta muito bem o sentimento daqueles dias históricos de 30 anos atrás. Eu, pessoalmente, tinha 13 anos, em 1991. Não é uma idade muito sábia, acho. Talvez muito jovem para compreender totalmente e completamente o que tudo isso significa. Porém, com idade suficiente, acho, para entender que algo grande e muito, muito importante está acontecendo. Idade suficiente também para entender que há muitas maneiras melhores e, com certeza, mais seguras de passar as férias de verão do que correr para abrigo no nosso prédio. E maduro ou simplesmente suficiente curioso para ver nos rostos dos meus pais que o resultado este 5 de junho de 1991 vai me afetar. Vai afetar meu futuro, o futuro de minha família, dos meus colegas de escola e das muitas outras pessoas com quem compartilho uma língua e cultura. Lembro-me bem de ter me sentido vitorioso quando a independência foi declarada. E com que rapidez esse sentimento foi ofuscado pela incerteza do conflito armado como exército iugoslavo. Lembro-me também bem de pensar que as conversas sobre o desmembramento da Iugoslávia estavam demorando, muito demorando para jovem impaciente. No entanto, falo com toda a franqueza, não me lembro de alguma vez ter sentido que não venceríamos. É verdade que é possível atribuir isso à confiança que acompanha os jovens. Mas eu gostaria de acreditar que era mais do que isso. Que a determinação e a crença em nossa causa eram tão fortes nos eslovenos em todos os lugares. Na Eslovênia própria, mas também aqui no Brasil e em outros lugares, que simplesmente não havia uma chance de se render, de ser negado o que todos nós acreditávamos ser nosso. O fato de estarmos do lado
certo da história não significa, acho, que a história simplesmente estava do nosso lado. Outros cenários menos afortunados, eram bem possíveis. Precisamos apenas pensar no caminho muito mais doloroso para a independência e democracia de outras partes da ex-Yugoslávia. A luta pela Eslovênia independente e democrática foi uma verdadeira batalha. E nós ganhamos como eslovenos de forma justa. Acho que as pessoas precisam de vitórias. É assim que as nações são construídas e os estados nascem. Nossa Eslovênia nasceu do orgulho de uma vitória. Triunfo na luta mais importante que já tivemos. Será muito interessante para mim ouvir nossos palestrantes porque eles acham que a causa eslovena prevaleceu. Então, permitam-me destacar duas razões que eu acredito pessoalmente foram mais importantes. Em primeiro lugar, todo o processo da independência foi profundamente democrático. Em um referendo em dezembro de 1990, os eslovenos votaram praticamente por unanimidade pela independência. Em segundo lugar, o movimento de independência teve uma dimensão euroatlântica muito, muito forte. O sentimento geral era que sim, queríamos o nosso próprio país, mas queríamos também ancorar a nossa Eslovênia no nosso merecido lugar numa Europa inteira e livre. Europe whole and free. Caros palestrantes, senhoras, senhores, eslovenos, eslovenas, amigos e amigas, concluo agradecendo a participação de todos em nossas celebrações. Estes são os dias de orgulho nacional. O orgulho é uma daquelas coisas na vida, acho, que quanto mais você compartilha, mais você obtém dele. Desejo-lhe um dia nacional de muito orgulho e um grande debate. Desejo por nós andando juntos. Muito obrigado. Najlepša hvala. Muito obrigado, embaixador, pelas palavras. Aproveito e saúdo também aqui a presença do embaixador preposto para a Eslovênia, Eduardo Prisco Paraíso Ramos. Seja bem-vindo. Eu não sou um especialista em diplomacia, quem me dera conhecer um pouquinho do que estão aqui hoje conhecem, ou da sociologia, muito menos política, business management ou gestão, era a minha cátedra, mas pelo que vejo, pelo que leio, grandes mudanças, tem alguns pontos, alguns fatores básicos que eu consegui pensar, básicos, né? Um catalisador, lideranças, apoio e, no caso da separação de países, o reconhecimento internacional, o que não é fácil, e vejo que reconhecer um novo país é, metaforicamente falando, como mover uma pedra, uma peça em um jogo de xadrez, onde as reações e consequências podem ser múltiplas, algumas previsíveis, outras imprevisíveis aos olhos de quem moveu a peça. Portanto, há variados riscos e impactos, mas isso a Eslovênia também conseguiu. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecê-la como independente. Para falar um pouco de tudo isso e sobre os 30 anos da Eslovênia, desde os antecedentes de sua separação, seu reconhecimento e continuidade, trouxemos aqui hoje pessoas que conhecem o tema não só por formação, por leitura, por profissão, mas principalmente por terem sido artífices dessa independência. Tiveram um papel determinante para o sucesso. Dos antecedentes até os dias de hoje, numa linha de tempo que agora atinge 30 anos. E os convidados que nos falarão essa noite são os seguintes, e eu
Agora vou ter o prazer de ler um pequeníssimo resumo do que é cada um deles. Começo pela embaixadora Débora Weiner Barenboim-Schale, secretária adjunta de Relações Internacionais, embaixadora extraordinária e plenipotenciária da República da Eslovênia, iniciou a carreira diplomática em 1981 e serviu nas embaixadas de Washington, Paris, Viena, México, Porto Príncipe e Libreville. Foi chefe do escritório de representação do Itamaraty em São Paulo, foi cônsul-geral na Cidade do Cabo. No Ministério das Relações Exteriores, transitou nas áreas política, econômica e comercial. Foi professora do Instituto Rio Branco. Também trabalhou no Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, Ministério da Fazenda, Senado Federal e Ministério do Turismo. E mais, foi a primeira embaixadora do Brasil em Ljubljana, promovendo a aproximação entre os dois países. Agora, o excelentíssimo professor doutor Francisco Rezeg, que tenho a honra e o prazer de conhecer hoje, não pessoalmente, não fisicamente, mas poder participar do seu nível. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, é doutor em Direito Internacional Público pela Universidade de Paris, diploma em Law da Universidade de Oxford. Advogado, juiz da Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas, em Haia, de 97 a 2006. Professor titular de Direito Internacional e Direito Constitucional na Universidade de Brasília. Procurador e subprocurador-geral da República, de 72 a 1983. Ministro do Supremo Tribunal Federal por 2 vezes, de 1983 a 90 e de 92 a 97. Presidente do Superior Tribunal Eleitoral, de 89 a 90. Ministro de Estado das Relações Exteriores do Brasil, olha a época, de 1990 a 1992. Como ministro, teve papel importante no reconhecimento da Eslovênia como nação independente. Isso veremos agora, com certeza. Dr. Stefan Bogdan Schale está há 60 anos no Brasil, presidente emérito da Câmara de Comércio Eslovênia-Brasil, idealizador e fundador da Slovenian Global Business Network. Foi presidente de várias entidades empresariais, entre as quais a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG. Criou a Escola Técnica em Minas Gerais. Como empreendedor, fundou a Tecnovat, empresa do setor de iluminação, responsável por iluminar o cartão postal do Brasil, o Cristo Redentor. Foi o primeiro representante diplomático da Eslovênia independente no Brasil e, posteriormente, enviado especial do governo da Eslovênia para a América Latina. Foi professor em cursos de graduação e pós-graduação no Brasil e na Europa. Apesar de todos esses sucessos na América do Sul, o Sr. Schale nunca perdeu o apego à sua terra natal. Muito pelo contrário, há décadas, luta por melhores relações esloveno-brasileiras, tanto diplomaticamente quanto no campo empresarial. Engenheiro, e me permitam dizer professor Martin Chernungal, desde 2017, vem sendo, antes, 2007, eleito por unanimidade presidente da União dos Eslovenos do Brasil. Esloveno da cidade de Metlika, chegou ao Brasil em 1948, onde se formou como engenheiro eletricista pela Escola Politécnica da USP, profissão que exerceu com destaque em grandes empresas como General Electric, a Osram e a Siemens, onde foi um alto dirigente. Paralelamente, foi professor titular da Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie por 30 anos, por isso professor. Foi diretor do Comitê Brasileiro de Eletricidade, COBEI, superintendente da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e secretário
secretário do Comitê Brasileiro de Eletricidade junto à IEC, International Electrotechnical Commission, um dos grandes impulsionadores das causas eslovenas no Brasil, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade e para a disseminação das tradições e costumes eslovenos. Muito bem, vamos agora ouvir um pouco do muito que tem para nos dizer que teriam nossos convidados. Lembrando que quem quiser fazer perguntas podem mandá-las pelo chat, que elas serão respondidas ao final. Vamos iniciar pelo ministro Francisco Rezeg. Dr. Rezeg, como ministro das Relações Exteriores, na época do governo Collor, de que maneira se congregaram os fatores geopolíticos para o reconhecimento da independência da Eslovênia, uma vez que significava um embate com as boas relações entre o Brasil e a República Socialista Federativa da Iugoslávia? E já na sequência, por favor, quais ações fizeram parte do processo de reconhecimento da independência da Eslovênia? Por favor. Muito obrigado, senhor presidente, embaixadora, embaixadores, meus caros amigos, amigos da Eslovênia. Vejam só, um ano antes dos acontecimentos de junho de 1991, havia acontecido em Kuala Lumpur, na Malásia, uma reunião do então chamado Grupo dos 15. Era um grupo de nações ainda não classificáveis como pós-industriais, como plenamente desenvolvidas, mas nações de grande porte no mundo em transição para o estágio pleno de desenvolvimento. Eram alguns países da América Latina, entre os quais o Brasil, alguns da África, outros da Ásia, e uma única nação europeia, a então República Federal Socialista da Iugoslávia. Durante esse encontro, em que se fez diplomacia do modo mais habilidoso possível, o representante da Iugoslávia da época teve diálogos muito francos com os demais participantes do grupo. E me recordo de que, na ocasião, não apenas eu, mas outros representantes nacionais de países do grupo, tivemos ocasião de anunciar a ele, com toda a honestidade intelectual possível, que ele devia se dar conta, certamente, da situação em que se encontrava a República Federal Iugoslava. Ele sabia, possivelmente tão bem quanto todos os demais, ou melhor ainda, que aquela montagem, aquela compactação de diferentes nacionalidades sob uma única bandeira, debaixo da mão forte do Marechal Tito, aquilo não podia durar. Aquilo era já um processo agônico e ele devia estar preparado, e o seu governo, o governo de Belgrado, deveria estar preparado para este momento da maior importância para a Europa e para o mundo, esse momento de restauração das identidades nacionais que haviam sido artificialmente sufocadas pela União Federal Iugoslava. Os eslavos do Sul, com efeito, eram várias nacionalidades, nem sempre entretenedoras das mais cordiais relações mútuas. Havia ressentimentos colecionados por força do passar do tempo e era natural
que estivéssemos todos preparados para algo além no calendário, assumirmos e presenciarmos essa dissolução daquela federação artificial e a retomada desta coisa que é tão preciosa para as sociedades organizadas, a reafirmação das identidades nacionais. Era esse, então, o clima já reinante um ano antes dos acontecimentos de junho de 1991. Nesse período, um ano mais tarde, foi que eu recebi a visita do nosso caro amigo Stefan Schalley e discutimos essa questão. E ele recordará melhor do que eu aquilo que eu pude dizer a ele naquela mesma época sobre o que era o projeto do governo brasileiro a esse propósito. Não se passaram muitos dias sem que eu recebesse um telefonema, uma ligação telefônica do cardeal Ângelo Sodano. Ângelo Sodano era, na época, o cardeal secretário de Estado da Santa Sé, ou seja, o chanceler do Sumo Pontífice João Paulo II. E o cardeal Sodano me disse que havia um pedido que João Paulo II queria fazer ao governo brasileiro. Ele os havia visitado mais de uma vez, era uma personalidade de grande impacto no Brasil, do início ao final do seu pontificado. Ele tinha esse pedido a fazer. Qual era o pedido? O Papa estava informado de que algumas nações, vinculadas por várias razões à cristandade, à Igreja Católica e a outras vertentes da cristandade, que essas nações estavam para declarar a sua independência. Havia um pouco de dúvida no espírito das pessoas, na época, a respeito de qual seria a receptividade dessas sucessivas declarações de independência, uma das quais a da Eslovênia, um país com uma história tão bonita e tão antiga, já tendo integrado desde o Império Romano da Antiguidade até o Sacro Império Romano-Germânico e mais tarde o Império Austro-Húngaro, enfim. Aquela identidade nacional já havia passado por vários impérios heterogêneos, nunca tendo podido, até então, afirmar-se como uma identidade, aspirante à soberania, como é a aspiração de todas as nacionalidades. E o pedido era esse, que o Brasil não vacilasse em reconhecer de imediato a independência anunciada por essa declaração dessas nações. Era possível que a primeira delas fosse a Eslovênia, a segunda a Croácia, ou vice-versa, mas enfim. Eu, já sabedor, ele imaginou que eu devesse consultar o presidente da República, mas já sabedor de quais eram os sentimentos do governo brasileiro e do presidente da República, pude anunciar a ele: reconheceremos assim que a notícia da declaração de independência chegar a nós. Portanto, só não seremos os primeiros se alguém se atravessar ali no nosso caminho e conseguir chegar primeiro. Mas o Brasil será, no mínimo, um dos primeiros. Foi o que de fato aconteceu. Isso nos causou, na época, uma enorme satisfação. O estabelecimento imediato de relações diplomáticas, a tomada das providências necessárias, a implementação logística dessas relações diplomáticas. Muitos anos mais tarde mesmo, foi agora em 2017,
nas festas de fim de ano de 2017, eu vim finalmente a conhecer a Eslovênia. Havia passado a noite de Natal em Praga e passaria a noite de Ano Novo em Veneza. Entre essas duas noites, todos os dias de 25 de dezembro a 31 de dezembro foram passados em Ljubljana. Havia feito as reservas, havia tomado todas as providências, e pudemos conhecer, então, minha mulher e eu, a cidade de Ljubljana durante 5 dias, 6 dias cheios, praticamente, e ficamos num hotel de charme, bem próximo da praça onde se situa a Embaixada do Brasil, e apesar de um pouco de chuva, pudemos conhecer perfeitamente a cidade, o seu povo. É um lugar mágico, é exatamente o que eu imaginava que fosse. A Eslovênia é um país mágico e Ljubljana é uma cidade mágica. Há ali uma feeria, um encanto, isso dizia o embaixador Marcos Azambuja, que só se encontra em alguns lugares dessa parte privilegiada da Europa. A realização desse sonho de conhecer o país, enfim, deu-se bem pouco tempo atrás, mas me reconfortou enormemente. E perceber que, depois de quase 30 anos de independência, isso ao final de 2017, o país estava tão bem, tão articulado, tão integrado na União Europeia e em várias outras comunidades da Europa esplendorosa. Isso foi, para mim, uma satisfação especialíssima. Tenho acompanhado também, por obra das informações de Stefan Schaley e de outros amigos, o desenvolvimento dessa atividade da colônia eslovena no Brasil. As relações bilaterais como se intensificam. A presença da cultura eslovena entre nós, destacadamente, mas não unicamente, na Pauliceia, no maior centro de atividades de todos os níveis do país. E o fato de estar ligado, por uma razão incidental, o cumprimento dos meus deveres de chanceler da República no ano de 91. De estar ligado, assim, à história nos seus primórdios, a história da Eslovênia independente. Isso me dá um grande orgulho e uma grande alegria. É o que eu tinha a dizer, presidente, e agradeço a atenção com que me ouviram. Nossa, são palavras de grande peso histórico e também palavras que nos mimam sobre a Eslovênia, né? Tanto as que o senhor disse e as que o senhor elencou, puxou do embaixador Marcos Azambuja. Muito carinho, muito obrigado, nos envaidece, nos comove e nos realimenta em nossa motivação e orgulho. Muito obrigado. Agora, eu gostaria de me dirigir à embaixadora Débora Barenboim-Schallen, a senhora que foi a primeira embaixadora do Brasil na Eslovênia e, portanto, foi quem, como eu me enxergo, e acho que estou certo, quem de fato implantou o funcionamento da embaixada naquele país. Por isso, eu gostaria de lhe perguntar, quais foram os motivos para a abertura da embaixada em Ljubljana? Como primeira embaixadora do Brasil em Ljubljana, quais foram as ações realizadas em sua gestão? Imagino que houve dificuldades. Quais foram? Por favor. Prostite.
Boa noite a todos, senhor embaixador da Eslovênia no Brasil, senhor presidente, senhor ministro Rezec, meu mestre. Esqueceram de dizer na biografia do ministro Rezec que ele foi meu professor. E foi um prazer ouvi-lo, ter mais uma aula do ministro Rezec. Foi realmente emocionante, eu jamais esqueci as aulas dele, ele sempre foi um modelo para nós. Muito obrigada, ministro. A aproximação da Eslovênia com o Brasil, ou do Brasil com a Eslovênia, logo depois da independência, foi uma coisa natural e muito fácil. Logo após o reconhecimento imediato da independência da Eslovênia, pelo fato de tudo isso ter ocorrido de maneira rápida, fácil, abriu espaço para um enlaçamento, uma amizade muito forte de diplomatas brasileiros e eslovenos. Diplomatas brasileiros e eslovenos começaram a cooperar de maneira estreita em fóruns internacionais e a acompanhar o que estava acontecendo naquele país. A Eslovênia foi um exemplo extraordinário de evolução em seus primeiros anos. A Eslovênia, em 10 anos, a Eslovênia entrou para a OTAN, entrou para a União Europeia, adotou o euro, se integrou na comunidade europeia de uma maneira extraordinária. O país virou em muito pouco tempo. Por essa razão, em um primeiro tempo, primeiro eu acompanhei a Eslovênia como chefe da divisão de Europa Central no Itamaraty e comecei a entender um pouco o que era aquela região. Um dia, o Stefan Šalej e o então embaixador da Croácia vieram à minha sala no Itamaraty. Eu abri um mapa grande da região ali e falei, me explica isso aqui, como é que é? Como é que isso funciona? Como são esses países? E aí eu fui aprendendo, entendendo e me encantando. Pouco tempo depois, eu fui nomeada ministra conselheira na Embaixada em Viena, com a atribuição que o ministro Celso Amorim me deu à época, de ser itinerante, representante itinerante para a Eslovênia, Eslováquia e Croácia. Foi assim que eu comecei a viajar para a Eslovênia e continuar construindo esse relacionamento bilateral. Quando a Eslovênia estava prestes a assumir a presidência da União Europeia, vejam só, pouco tempo depois da sua independência, muito pouco para a história, foi decidido, o ministro Celso Amorim decidiu que era tempo de abrir uma embaixada em Ljubljana. Então, o primeiro momento, a primeira decisão foi em razão disso. A Eslovênia seria presidente da União Europeia e o Brasil tinha que estar lá. Nós somos o primeiro país da América Latina, acredito que ainda somos o único país da América Latina a ter embaixada em Ljubljana, né? E a nossa presença lá permitiu que nós fizéssemos uma série de reuniões importantes durante a presidência eslovena da União Europeia. Nós fizemos um acordo que foi celebrado pela primeira vez, a primeira reunião do Brasil com a União Europeia, de um acordo de parceria estratégica do Brasil com a União Europeia. A reunião foi realizada em Ljubljana, com toda a cúpula da União Europeia. E, paralelamente, na mesma visita do ministro Celso Amorim a Ljubljana, foi feita também uma reunião bilateral Brasil e Eslovênia. A minha missão como embaixadora do Brasil na Eslovênia foi rechear uma série de acordos que já existiam quando eu cheguei, quando eu assumi a embaixada em Ljubljana. Nós já tínhamos um acordo de isenção de vistos, vejam só, que é uma coisa significativa. Nós tínhamos um acordo de cooperação científica e tecnológica, que já estava andando e se desenvolvendo. A cooperação entre cientistas brasileiros e eslovenos é surpreendente. Nós tínhamos a professora Tamara Lach, do Instituto de Biologia de Ljubljana, desenvolvendo
pesquisa com o FRJ na área de diagnóstico de câncer no cérebro. É uma coisa extraordinária. Projetos fantásticos que aconteciam. Então, nós elaboramos um programa junto com o CNPq, bilateral de pesquisa científica nos dois países. Só para dar um exemplo do tipo de relacionamento que o Brasil tem com a Eslovênia. Nós também procuramos aumentar o comércio bilateral e aumentar a cooperação na área cultural. Nós tivemos uma lindíssima um semestre de Brasil no Sancaredom. Teve Gilberto Gil, teve a USESP, teve uma série de atividades culturais extraordinárias em Ljubljana também. Então, eu devo dizer que a minha missão foi por alegria e prazer. Primeiro porque, como o ministro Rezec disse, é um lugar mágico, é um lugar maravilhoso para se estar. O ministro Celso Amorim, quando foi, ficou surpreendido com o encantamento do lugar. Nós tivemos uma acolhida fantástica como brasileiros lá. Tem jogador de futebol brasileiro na Eslovênia, tem 3 grupos de capoeira em Ljubljana, 3 grupos de capoeira em Ljubljana. Tem um grupo de capoeira para as crianças. Vocês sabem que tem em Ljubljana crianças de meios desfavorecidos, de gentes deslocadas. A maneira de canalizar digamos, o ímpeto de violência que algumas crianças trazem por problemas domésticos foi através da capoeira nas escolas em Ljubljana. Então, esse vínculo do Brasil com a Eslovênia é surpreendente, é muito maior do que qualquer um possa imaginar. Então, foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência muito rica, e eu só tenho a agradecer a todos os que me deram essa oportunidade. Agradeço a todos os amigos esloveno-brasileiros que estão aqui e permanecemos amigos para sempre. Muito obrigada. Muito bem. Somos nós que agradecemos, embaixadora, e mais uma vez a senhora, com as palavras, nos afaga o ego, né? Palavras tão belas quanto a Eslovênia, e nos orgulha. Muito obrigado. Agora, vou me dirigir ao doutor Stefan Schale. É conhecido e foi agora testemunhado, como se não precisaria, não conhecemos, e melhor, foi testemunhado por quem? Pelo ministro Rezec, que o senhor teve um papel muito importante como artífice, articulador para o sucesso da independência da Eslovênia em todas as suas dimensões e na linha de tempo, desde então até os nossos dias. Eu mesmo tive o prazer, a oportunidade de testemunhar pessoalmente, em Brasília, em 96, um dos primeiros grandes acordos, a assinatura de um grande acordo do Brasil com a Eslovênia, aquele que, entre outros, dispensava bilateralmente a exigência de vistos de viagem. Todos sabemos que o senhor foi o grande articulador dessa conquista. Então, eu gostaria de perguntar ao senhor, a independência eslovena era algo que vinha sendo desenhado havia tempo? Como era isso? No Brasil, qual foi o papel dos eslovenos que aqui viviam nesse processo de independência? Quais foram as dificuldades desses brasileiros ou de eslovenos vivendo aqui por estarem tão distantes ou não estarem na próprio terreno, na própria Eslovênia? Por favor. Muito obrigado, doutor Vidric. Eu quero cumprimentar especialmente meu ilustre conterrâneo de Santa Rita de Sapucaí, o ministro Rezec, e publicamente aproveitar essa oportunidade para lhe agradecer de coração, em nome de todos os eslovenos e eslovenas no Brasil, pela sua atitude, pela sua compreensão da situação que nós tivemos, geopolítica que vivemos naquela época, e lhe dizer que
sem seu engajamento pessoal, não sei quanto tempo demoraria e sua compreensão, e que, aliás, mudou o ritmo de toda a América Latina no reconhecimento. Sua Excelência, o Gorazd Rančel, embaixador da República da Eslovênia, a embaixadora Débora, embaixador Prisko, que vai assumir o cargo de embaixador em Ljubljana, se Deus quiser, brevemente, presidentes Černugl, da Sociedade da União dos Eslovenos, e Matjaž Cokan, da Slobraz. No primeiro lugar, antes de continuar qualquer discussão na linha de como nós fomos ensinados nas escolas mineiras, vamos dizer, começo, meio e fim, né? Ou seja, antes da reconhecimento da independência da Eslovênia, independência e após a independência, eu gostaria de dizer a todos nós aqui, brasileiros, e aos representantes do governo brasileiro o seguinte: a nossa imensa gratidão pela oportunidade, pelos braços abertos que nos receberam no Brasil em mais de 120 anos. Né? Aliás, tem eslovenos mais de 170 anos que fundaram a cidade de Tambuquira, em Minas Gerais, Padre João Madonna de Gorizia, né? Por sinal, o mesmo lugar que nasceu o cardeal que o senhor mencionou, Dom Sordani, né? E todos nós fomos recebidos no Brasil e todos nós tivemos uma oportunidade de não só nós desenvolvermos, mas desenvolvermos junto com o país. E essa linha, diria eu, esse nosso agradecimento, ela foi fundamental porque um esloveno no Brasil sempre foi esloveno, independente de onde ele vinha, com qual passaporte que vinha, ou com laissez-passer depois de guerra, muitos deles vinham sem passaporte, inclusive por meu pai, né? Saindo de Iugoslávia, fugindo e tal. Nós sempre fomos considerados e construímos no Brasil a identidade eslovena. Nenhum esloveno ou era da Áustria, ou veio da Itália, ou veio da Hungria, ou veio num outro regime, etc., mas sempre foi o esloveno. E se comportou como esloveno, ou seja, comportou-se como esloveno, ajudando a construir esse país e aproveitando na legalidade todas as oportunidades que esse país maravilhoso nos ofereceu. Então, os eslovenos marcaram a sua presença no Brasil, né? Marcaram muitos padres eslovenos na área religiosa, por exemplo, que existiam aqui, que foram professores universitários, ou criaram como Padre Zver em São João del Rei, por exemplo, criou a Associação de Cuidar de Crianças Down, entre outros, né? Ou nós pegamos, então, se temos no outro lado um grupo de eslovenos que foram para a área empresarial, muito antes da Segunda Guerra, não só depois da Segunda Guerra. O primeiro arranha-céu de São Paulo foi construído por o senhor engenheiro Belé, um esloveno. A Oca, na Ibirapuera, foi construída, por exemplo, pelo engenheiro Jože Baldas, cujo filho, nascido no Brasil, hoje é diretor de tecnologias avançadas de Agência Espacial Europeia. E vários eslovenos deram também na área empresarial, a marca, né, as suas empresas, nomes eslovenos.
depois nos últimos 40, 50 anos, mais conhecida foi a marca de Liquinho, Lampião Yanes, a empresa Camping Yanes, que todo mundo conhecia, né? O irmão dele fez a Drava, a família Podboy foi o maior curtume do Brasil, e sem mencionar inúmeros outros, sem Outsa, e assim adiante, sem fazer injustiça, e todas elas empresas que empregavam, que tinham uma uma responsabilidade social enorme com seus funcionários, com a sociedade, né? E que, ao mesmo tempo, lançavam eram competitivas, como elas ainda em várias gerações, por exemplo, da família Klebanha e outras, estão hoje até continuam presentes. Ou então, como Martin, que estava na Siemens, ou Slivnik, Herbert Slivnik, que foi diretor da Siemens também, ou outros engenheiros que estavam trabalhando nas empresas. E nessa área, vamos dizer, os eslovenos deixavam sempre uma marca, a marca de uma identidade eslovena, que também foi feita pelas atividades culturais ou políticas, ou como a embaixadora Débora mencionou também, através da ciência e tecnologia. No Departamento de Física da Universidade Federal, aliás, o curso de pós-graduação, doutorado do Departamento de Física da UFMG, foi fundado pelo professor Dr. Robert Blintz, né? O da Universidade Federal Pernambuco foi fundada pelo professor Dr. Jex, que depois foi ministro, inclusive hoje trabalha no gabinete do presidente da Eslovênia, e hoje, por exemplo, tem mais de 15 titulares nas universidades brasileiras de origem eslovena. O Martin foi da Mackenzie, cujo reitor foi Nico Žužek, ou se mencionamos também o professor Pola, que era da antiga Escola Paulista de Medicina, de Gastroenterologia, um dos mais avançados. Eu não quero fazer injustiça a essas pessoas, as outras pessoas que não mencionei, mas essa comunidade era ativa e se organizava, e ela representava no tecido social brasileiro um país inexistente, porém, como disse o ministro Rezec, uma nação milenar, uma nação que foi inclusive mencionada nos escritos de Thomas Jefferson como uma das primeiras democracias do mundo. Então, isso, inclusive, tivemos participação na política. Um dos caçados pelo regime militar era um imigrante esloveno que foi para o Paraná e que foi prefeito de São José dos Pinhais, depois foi deputado estadual e teve a infelicidade de ser do PDT, né? Então, militares cortaram a cabeça dele, ele fugiu do socialismo iugoslavo para vir para a democracia brasileira para ser caçado e acusado de ser parte de uma conspiração socialista no Brasil, né? Tivemos esses incidentes, vamos dizer. Então, essa relação foi se desenvolvendo também de outro lado, que é do lado brasileiro, né? Quer dizer, no governos brasileiros, toda a relação, nós sempre salientávamos que nós não somos iugoslavos, nós somos eslovenos. Então, por exemplo, o Itamaraty, que eu quero prestar essa homenagem, que foi muito respeitada por diplomatas eslovenos na Iugoslávia, como o Dr. Anton Vratušek, que foi vice-ministro de Relações Exteriores da Iugoslávia, que me ensinou, né? Me ensinou dizendo o seguinte: respeite a diplomacia brasileira, é uma das mais profissionais do mundo, né? Então, essa imagem de Eslovênia, ela foi traduzida em todos os campos de melhor colaboração. Por exemplo, seja no futebol, quando a seleção de futebol da Iugoslávia jogava no Mineirão, né? E tinha o famoso
jogador Oblak, né? Então o ministro conhece Rádio Itatiaia, né? A gente trazia lá para o Rádio Itatiaia, você dá mais atenção a Oblak. O que é Oblak? É nuvem, mas ele é esloveno, não, mas tem Djajic, mas Djajic joga, não, deixa Djajic do lado, dá atenção ao esloveno, né? Artistas brasileiros, como essa área de artistas de cultura, né? Como a embaixadora Débora mencionou, era muito desenvolvida, inclusive, né? Os artistas brasileiros eslovenos participavam, comissário esloveno, comissário iugoslavo para a Bienal de São Paulo era esloveno. Kržišnik era também diretor da Moderna Galeria em Ljubljana, então artistas brasileiros participaram muito dos bienais de gráficos na Eslovênia. E na área econômica, por exemplo, nós conseguimos que os vinhos brasileiros se apresentassem na Eslovênia, na Feira de Eslovênia, e, por exemplo, a Aurora, né, eu me lembro bem, ganhou medalha de ouro, para surpresa de todo mundo. Tá? E uma outra coisa que aconteceu naquela época, ministro e embaixadora Débora devem lembrar, embaixador Prisco, existia chamado Coleste, né? Antes de divisão Europa 2 e Europa 1, era a divisão Coleste, que era dirigida pelo embaixador Rubens Barbosa. Né? E o embaixador Rubens Barbosa organizou uma feira industrial brasileira na Iugoslávia. Bom, lugar normal de toda a diplomacia iugoslávia levava isso para Belgrado ou Zagreb, né? Mas vai lá, conversa, e quem conhece o embaixador Rubens sabe que o embaixador Rubens é difícil de ser convencido sem argumento sólido, mas com argumento sólido e abaixo de crítica violenta de Belgrado e diplomacia iugoslava, nós levamos essa feira para Ljubljana, né? Por outro lado, um dos elementos importantes de desenvolvimento de relações no Brasil foi vamos dizer, um dos pilares de independência eslovena chamava-se Ljubljanska Banka, porque vamos dizer, os pais que bolaram a independência eslovena entenderam o seguinte, que você só pode ser independente se você for dono do seu próprio dinheiro, né? Se o dinheiro for mandado em Belgrado e a chave do caixa vai ser em Belgrado, né, a Eslovênia nunca vai poder ser independente. Então, nesse nível de profissionalização, Ljubljanska Banka não só abriu o escritório para a América Latina no Brasil, né, mas conseguimos, inclusive, ser sócios, né, entre 40 proeminentes empresas do mundo de Brasil Invest, que era presidido e fundada pelo Mário Garneiro, né? Onde nós éramos sócios de 20 empresas estrangeiras e 20 empresas brasileiras, como na época Varig, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, etc. Tal, e do lado das empresas estrangeiras, como Midland Bank, né? Union Bank of Switzerland, Deutsche Bank, William Simon, que foi secretário de Tesouro dos Estados Unidos, então, ou George que foi depois George Shultz, que foi secretário do Estado norte-americano, né, e nós éramos parte desse vamos dizer, e também Eslovênia forçou a Iugoslávia para entrar no BID, por exemplo, na mesma época, né? Éramos chamados dentro de uma companhia ilustre, né? Que trabalhamos. Por exemplo, nós conseguimos, na época, que o Banco do Brasil assinasse um acordo de crédito com Ljubljanska Banka de $12 milhões para exportação de produtos e bens do Brasil para a Iugoslávia. $12 milhões hoje é provavelmente mais de $300 milhões, alguma coisa, que era muito importante. Existia ainda, na época, o Cassex, né? O Salek, né? Que falavam que era meu primo, o Salej Salek, etc. Né? Então, nós nos entendíamos, um grande profissional. Então, essas coisas corriam, vamos dizer, em paralelo, e quando chegou
no último ano, né, e também era a questão de, na mídia, entender. Né? Quer dizer, a mídia entender, e a opinião pública brasileira entender que está em formação um novo país. Né? Nesse ponto, tivemos ótimas relações, tanto no Jornal do Brasil, né, como na Globo, né? Tanto assim que quando teve o processo de invasão, de ataque das Forças Armadas da Iugoslávia à Eslovênia, estava lá em Ljubljana, abaixo de túnel, se escondendo, Cílio Bocanera, né, filmando para ver como que isso acontece, o que está acontecendo, ou o Mauro Santayana, que era Lauro Kubelik, o ministro deve lembrar ainda dos escritos dele da Europa, quando era correspondente em Roma, num determinado momento, ou em Praga, né, eles estavam bem informados tudo o que estava acontecendo. Ou seja, a Eslovênia já, através da comunidade, foi se preparando, né, para comunicar, para dizer, nós não somos parte da Iugoslávia. A hora que o momento chegar, e nisso a diplomacia brasileira, né, teve no seu conjunto, inclusive o presidente Collor, na época, eu era membro do Conselho de Competitividade, conversei um dia com ele sobre isso também, ministro Rezec, né, mas sob liderança do ministro Rezec, a diplomacia brasileira teve essa compreensão dessa mudança e, vamos dizer, acreditou, né, de que a Eslovênia vai ser o parceiro que virou parceiro. Virou parceiro em todos, na área econômica hoje, temos 500 milhões de dólares, né, embaixador de intercâmbio, para um país de 2 milhões de habitantes. Temos investimentos eslovenos de alta tecnologia, desde empresa de biotecnologia, BioLinker, a empresa de software na área espacial e outras empresas, né, empresas tradicionais como Gorenje, Typhoon, uma comunidade, uma relação política, cultural. O Brasil teve confiança de abrir a embaixada na Eslovênia, né? Também, que muito nos honra. Então, entre os embaixadores eslovenos no Brasil, que hoje o embaixador Rancelli, dessa nova geração, a Eslovênia não abriu e nunca nomeou no Brasil um embaixador que não fosse de carreira. Todos eles, começando pelo Danilo Tir, que foi o primeiro embaixador não residente, depois o Dr. Ernest Petric, né? Pessoas, o Danilo se tornou, inclusive, presidente da República, né? O Dr. Ernest Petric, presidente da Corte Constitucional da Eslovênia, e essa geração agora, como embaixador Goras, essa mostra claramente de profissionalização de alto nível de relações que o país se desenvolver. Então, só, presidente, para não me prorrogar, eu volto a repetir a nossa imensa gratidão ao governo do Brasil, na época, aos governos subsequentes, à diplomacia brasileira e a cada um de nossos patrícios eslovenos e eslovenas no Brasil, mas ao povo brasileiro, como tem nos recebido, como tem nos respeitado e como tem nos permitido para que essa ligação fosse frutífera para todos nós. Muito obrigado. Bem, nós, evidentemente, que agradecemos e vimos aí que foi uma construção, né? Não foi alguma coisa que alguém levantou e falou, olha, atirarem alguém lá na praça e vamos mudar tudo. Não, foi uma construção, planejamento e ação ao longo do tempo. E, obviamente, a empreitada de grandes eslovenos
aqui no Brasil, né? Muito obrigado, senhor Schaley, isso nos motiva ainda mais. E agora eu pediria ao engenheiro, e eu gosto de dizer o professor Martin Chernuga, porque 30 anos é professor também, não? Acho que foi quase mais do que eu, professor. O senhor tem sido reconduzido por unanimidade há anos à presidência da União dos Eslovenos do Brasil. E também, por anos, foi membro do Conselho do Governo da República da Eslovênia para os eslovenos no mundo. Eu pergunto ao senhor, qual o papel de organizações como a União dos Eslovenos do Brasil, criada em 1991, o senhor Schaley, inclusive, é um dos criadores, um dos fundadores, foi criada no processo de independência, principalmente no que diz respeito ao sucesso da Eslovênia como país e na congregação dos eslovênios que aqui vivem, né? Fala um pouco do papel da nossa União dos Eslovenos do Brasil. Por favor, senhor Martin. Martin, está desligado o seu microfone, por favor. Ainda não? Senhor Martin, o seu microfone está desligado. Está me ouvindo? ouvindo? Ok, Tá. Nos ouvimos. Ok, está aberto. Muito obrigado. Boa noite a todos. Parabéns à Câmara do Comércio, das pessoas do seu presidente e do presidente honorário, presidente emérito, por essa organização, essa oportunidade que me deu de ouvir pessoas ilustres, conhecedoras do processo, como ocorreu a proclamação e a criação do Estado independente da Eslovênia. Eu, na época, estava tendo dias, me lembro, uma emoção inimaginável. Eu estava em New York, vendo lá os meus transformadores aí da Siemens do Brasil, e então de noite chegava e ficava até madrugada ouvindo o desenvolver da guerra, né? Então, eu queria hoje enfocar houve explanações tão brilhantes e de pessoas que participaram, né? Em especial o grande amigo Stefan Schaley Barenboim, que é um artífice, teve papel direto nessa criação desse Estado. Eu era engenheiro, nunca fui ligado à política, mas, como todos nós, profundamente ligado à nossa pátria. E, pensando na reunião de hoje, eu me fiz uma pergunta. Várias vezes eu ouvi, inclusive foi do Dr. Domingos Jenkins, que a Universidade de Göttingen, a Universidade de Göttingen é na cidade de Göttingen, onde o Truber exerceu o seu sacerdócio. Acho que por isso ela é especializada no estudo de eslovenos. Diz que não há explicação para a existência lógica para a existência do povo esloveno. E eu fui atrás disso e realmente, se nós observamos que com os eslavos nós chegamos a 1.300 anos nessa região e ocupamos uma das áreas estratégicas mais importantes da Europa. Um povo pequeno, cercado por povos poderosos, né, os lobardos, os germanos, só para citar esse, e venezianos, por outro lado, na época uma potência. Nós sobrevivemos. Como foi possível esse povo que estava localizado
passagem estratégica onde todos os exércitos invasores ou libertadores passavam do Ocidente para o Oriente e do Oriente para o Ocidente, desde os romanos, os gregos, todos eles, e invasões turcas e húngaras, tudo passavam por nosso território. E, no entanto, nós sobrevivemos. Isso realmente, como diz o professor Jackson, não há uma explicação lógica. Mas, uma vez que ocorreu, o fato é que os eslovenos demonstramos uma capacidade de adaptação. E, por um lado, mas, por outro lado, nunca perdemos a nossa identidade. Então, também uma resiliência extraordinária. Nós não tínhamos poder econômico, não tínhamos poder militar, no entanto, sobrevivemos por esses 1.300 anos em uma das áreas mais disputadas e importantes na Europa. Essa realidade me faz realmente pensar numa certa predestinação, assim estava escrito, seja a vontade de Deus, que nós sobreviveríamos. E esse mesmo fenômeno ocorreu também por ocasião da independência. Senhores, se nós observarmos, a armada iugoslava era uma armada poderosa, de generais experientes fizeram a guerra durante a ocupação alemã. Então, o exército iugoslavo era um exército respeitado. E tanto assim, quando declarada a independência, um general comandante diz, bom, isso é uma questão de 2 horas, né? 2 semanas depois, o exército iugoslavo, poderosa armada, teve que se retirar. Isso, absolutamente, militarmente, ninguém apostaria numa vitória, absolutamente. No entanto, aconteceu. Eu acho que esses fatos históricos, separados por 1.300 anos de continuidade, nos dão uma grande responsabilidade de honrarmos a memória dos nossos antepassados, sejam os longínquos, sejam esses dos quais muitos ainda vivem. Eu homenageio aqueles que deram vidas para que nós hoje pudéssemos estar celebrando esta coisa. E isso nos dá também um encargo, uma responsabilidade muito grande de nós transmitirmos aos nossos descendentes esse vínculo, esse amor, essa entrega à nossa pátria. Para mim, realmente, imaginar que, pela minha idade, vivi o fim, a guerra, já como criança consciente, as terríveis ocorrências da Segunda Guerra Mundial, depois, como refugiado por vários países, escolas, ter que estudar em várias línguas, etc., mas sempre aquela união dos eslovenos, sempre encontramos no Brasil, esquecemos todas as divergências políticas e formamos uma comunidade única. E a prova, os senhores todos estão aqui, uma comunidade que engloba todos, como mencionou. Então, é isso que eu queria realmente mostrar, né? Termos consciência de como nós viemos, por onde viemos e que qualidades que nós devemos ter para termos sobrevivido a tudo isso. E o nosso compromisso para que cultivemos essas qualidades e, sobretudo, a nossa união. Parabéns aos organizadores por essa iniciativa que eu acho importantíssima, nunca tivemos nada similar a isso. Parabéns mesmo. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Martim, pelas palavras, pela lembrança de fatos que antecederam em muito na linha do tempo e tão importantes na construção
do cenário, né, da própria independência e na lembrança do que são os eslovenos e a sua persistência. Eu gostaria de perguntar, depois de todos os nossos convidados falaram, existe algum ponto mais que ficou, que precisa ser retocado? Alguém que queira dizer mais alguma coisa antes que se avance? Sim, por favor. Posso? Já, por favor, gostaria de convidar, né, porque já ressaltamos aqui o papel do senhor Rezek, né, na independência da Eslovênia, e nós queremos, desta vez, reconhecer oficialmente. Não é? Por favor, embaixador Renchel. Muito obrigado, Valder. Ao início, eu gostaria de cumprimentar nossos cônsules honorários, Wanda, Octávio, presidente do Slobras, Matias Sokan, e embaixador Prisco. Obrigado e parabéns pela excelente discussão, na verdade. E, em particular, quero agradecer pelas palavras muito bonitas, mágicas, na verdade, do ministro Rezek. Obrigado novamente a todos os palestrantes pelas contribuições muito importantes em nossa luta e nossa vitória também. E pelo importante apoio para relações bilaterais muito positivas que existem entre Eslovênia e Brasil. Sinto que estou entre amigos, né? E é ótimo ter amigos tão excelentes. Essas relações entre eslovenos e brasileiros não começaram no início dos anos 90, né? Do século passado. Eles voltam na história e o Dr. Schale e o Dr. Martin Czernugel também, em particular, puderam falar sobre essas relações por muito tempo. E também sobre contribuição muito importante dos eslovenos aqui no Brasil. No entanto, essas relações alcançaram um nível completamente novo e um marco histórico em 24 de janeiro de 1992, quando uma carta confirmando que a República Federal do Brasil reconhece a República da Eslovênia independente foi recebida em Ljubljana, na capital da Eslovênia. O Brasil foi como pessoas já disseram, dos primeiros países que reconheceram a independência da Eslovênia. E a carta foi assinada pelo Dr. Francisco Rezek, o ministro das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil. Então, permita-me, prezados palestrantes, queridas senhoras e senhores, aproveitar esta oportunidade bem única para agradecer e elogiar o excelentíssimo ministro Rezek por este ato que é bem lembrado na Eslovênia e sempre será apreciado pelos eslovenos. Em nome da Embaixada da República da Eslovênia em Brasília, gostaria de apresentar este reconhecimento e gratidão por sua contribuição fundamental. Isso é uma cópia e o original vamos mandar um pouco mais tarde. Então, contribuição fundamental para uma recém-nascida Eslovênia e pelo seu papel pessoal na decisão da República Federativa do Brasil em reconhecer a independência da República da Eslovênia em janeiro de 1992. O rápido reconhecimento pelo Brasil e o estabelecimento das relações diplomáticas entre a República Federativa do Brasil e a República da Eslovênia ainda representam um marco de amizade entre nossas duas nações, assim como uma sólida base para o progresso contínuo das relações bilaterais. Por favor, aceite, prezado Dr. Rezek, esta expressão da nossa gratidão. Najlepša hvala.
Muito bem, emocionante, né? Que se faça isso de um país da altura agora de 30 anos de êxito àquele que, representando um ou outro país, assinou tão importante carta e que estava lá com o bastão para contribuir ou para influir nas decisões. Muito obrigado mais uma vez também, caro ministro Rezec. Eu deixo aberto aí a palavra, se alguém tem alguma pergunta, gostaria de falar alguma coisa, o próprio ministro Rezec, se quiser fazer uso da palavra, por favor, está aberto a quem desejar possa, em seguida passaremos ao encerramento, perguntas e etc. Meu caro presidente, eu queria apenas agradecer ao embaixador por esse gesto de fidalguia e parabenizá-lo, ao presidente dos nossos trabalhos e a todos aqueles que contribuíram na organização desse evento. Não somos aqui centenas de pessoas, mas representamos, por 1000 razões, uma infinidade de outros eslovenos e de outros brasileiros, e todos se unem neste momento para louvar essa iniciativa. É tão bom ver que a identidade eslovena, a nacionalidade eslovena se afirma de tantas maneiras e com tanta eficiência, mesmo na organização de um evento celebrativo dos 30 anos do grande acontecimento que foi a assunção pela Eslovênia da sua identidade nacional soberana. Parabéns ao embaixador, parabéns aos nossos representantes na Eslovênia, parabéns a toda a colônia eslovena em São Paulo e no Brasil, parabéns ao presidente e ao Dr. Stefan por haverem organizado esse evento. Há outros organizadores, eu lamento não poder nomeá-los, mas, enfim, todos estão de parabéns por esse acontecimento. Muito obrigado. Muito bem. Se não vejo aqui nenhuma manifestação outra, eu, obviamente, em nome dos organizadores, agradeço a presença de todos. Obviamente, muito feliz por esse evento, todos nós estamos, dá para perceber, eu tenho varrido aqui as imagens que aparecem e vejo olhares como professor atentos, de curiosidade, de concordância, não vi ninguém com a testa, como se diz, não é? Então, a gente diz que o corpo fala, pela fala do corpo foi sensacional. Percebi isso por mim mesmo. Nosso ego de esloveno afagado. Então, se ninguém tem mais nada a dizer, eu gostaria de dizer as palavras finais. Ok? Ok. Bem, agradecemos, então, aos presentes, principalmente a todos aqueles e os que, de uma forma ou de outra, atuaram para que a Eslovênia fosse independente, envolvendo-se antes, durante e depois de sua separação. E por que não dizer aos que ainda estão comprometidos com isso e certamente assim continuarão. Vimos aqui hoje que nem milênios, nem pressões, nem a distância arrefeceu o ânimo comum dos eslovenos em seu ideal de ser esloveno, de ter uma nação independente e sua própria identidade. Afinal, é assim que somos. É disso que somos feitos. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Agora, informalmente, agradeço e tenham todos um excelente final de semana. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite.